conosco, Senhor, é tarde a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Vereríssimo Padre Tiago, Luciano, Mundinho Cabelão, essa comunidade, estimados irmãos e irmãs aqui reunidos, o evangelista São Lucas, uma forma própria de escrever o seu evangelho, mesmo tendo similaridades com São Mateus e São Marcos, algumas coisas que são muito peculiares. Entre elas, que nós percebemos no Evangelho de hoje, como perfeitamente intencional, é o esquecimento do nome de um dos discípulos que estavam voltando de Jerusalém em direção a Emaús. Esse esquecimento não é aleatório. Esse esquecimento, na verdade, quer traduzir uma identificação de cada um de nós, interlocutores deste Evangelho, com este discípulo. Cleofas tem identidade, tem nome, o outro não. Porque o outro somos todos nós. Todos nós, muitas vezes, deixamos nossa Jerusalém, o nosso local de cruz. Muitas vezes na vida temos vontade de abandonar tudo e voltar à vida antiga. Deixar Jerusalém e rumar para Emaús é o mesmo que dizer voltar para a vida de antes de conhecer o Senhor Jesus. Voltar para a vida anterior à vida da graça de Deus. Meus irmãos e irmãs, ademais, São Lucas, ele escreve seu evangelho para uma comunidade de cristãos predominantemente vindos do judaísmo, como intelectuais, e também cristãos vindos da cultura grega como um todo. Então eram pessoas que precisavam compreender melhor o significado da dor e do sofrimento do ser humano. Porque para aquele povo, para os judeus de então e para os gregos, a teologia da retribuição era muito viva. Se eu faço o bem, eu recebo o bem em vida. E se eu faço o mal, eu recebo o mal em vida. Mas a teologia da retribuição não batia com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um problema. Para os judeus, o Messias seria triunfalista. Seria alguém que entraria em Jerusalém, devolveria o reino de Israel, a sua glória, dos tempos de Davi, dos tempos de Salomão. Jesus entra em Jerusalém no jumento. Seu exército são 12 homens esfarrapados, roupas velhas. Os tapetes reais são as vestes do povo, os santos. Então há uma desilusão muito grande. Então, um aparente fracasso do projeto de salvação. Meus irmãos e irmãs, o que acontece entre os judeus e também os novos cristãos vindos da cultura grega não eram capazes de compreender que a dor não é o esquecimento da promessa, mas a dor é um caminho pelo qual, ao longo do qual, Deus revela a medida do seu amor. Foi o caminho que ele escolheu para mostrar até onde é capaz de nos amar. Não é um fracasso. Muito pelo contrário. É a glória e manifestação do próprio Deus. Muitas vezes nós somos semelhantes aos discípulos. Questionamos o Senhor diante das nossas dores. Questionamos o Senhor diante dos nossos sofrimentos. Quantos de nós, muitas vezes, em nossas orações, no interior de nossos corações, olhamos para a cruz e dizemos: Senhor, por que eu? Senhor, por que isso agora? Por que esse sofrimento? Bom, compreendamos uma coisa. Questionarmos do porquê do sofrimento não nos levará a nada. Mas questionarmos o para quê do sofrimento, ou seja, Senhor, até onde esse sofrimento pode me levar? Qual bem pode sair disso tudo? Como eu devo enfrentar tal sofrimento?
A questão é bem diferente. Entendeu? Diferente a abordagem que nós fazemos da dor, do sofrimento, da dificuldade. Não significa uma aceitação passiva de todo o sofrimento que temos. Não é isso, não. Mas é sermos capazes de ler a presença de Deus, ler os sinais de ressurreição de Deus, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. O que os discípulos de Emaús não foram capazes de fazer. Meus irmãos, São Lucas não escreve nada por acaso. Os discípulos voltaram decepcionados, mas tinham relatos da ressurreição e não acreditaram. É verdade que algumas mulheres foram, é verdade que Pedro foi e não encontrou. Mas e aí? Como que fica? Eles não deram um passo além. Deixaram com que as dores e os sofrimentos ocultassem a verdade das coisas. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê olhos para, em meio às nossas dores e sofrimentos, enxergarmos os sinais de ressurreição que Ele nos dá. Quando nós nos animamos em nossas vidas, quando deixamos a Jerusalém de cada dia e queremos voltar para nossa Emaús, precisamos pedir ao Senhor, ajuda-nos a ver os sinais da Tua ressurreição. Ajuda-nos a perceber os sinais de vida em meio a tanta ruína. Meus irmãos, minhas irmãs, muito curioso também é o entendimento do judeu na Sagrada Escritura quando se diz da noite. A noite é o lugar da incerteza, é o tempo do medo, é o tempo da insegurança. Qual é o argumento dos discípulos de Emaús para que o homem desconhecido ficasse com eles? Fica porque é tarde e a noite já vem. Então, Jesus, ou seja, o medo da noite, o medo do desconhecido. Mas é interessante que depois que eles reconhecem Jesus ao partir do pão, eles partem imediatamente. Mas não era noite. Os irmãos e irmãs do Senhor, quando reconhecido em nossa vida, nos dá coragem de enfrentar as noites escuras que nós muitas vezes temos. Sem Jesus, o medo domina. Sem Jesus, o medo nos faz estáticos, paralisados. Com Jesus, temos a força e a coragem o suficiente para enfrentar os nossos medos e as promoções de cada dia. Os sábios. Todos nós temos nossas Jerusaléns cotidianas. Não deixemos que nossas dores, os nossos sofrimentos dominiem nossa visão. Não deixemos ser confundidos pelas realidades ao nosso redor. Ouçamos a voz do Senhor e sintamos o que de fato faz o nosso coração arder. Quando nos dermos conta que o que faz arder verdadeiramente nosso coração é a presença do Senhor junto de nós, não há noite escura que nos parará. Não haverá dor ou sofrimento que nos deixará estáticos. Olharemos para tudo isso e encontraremos ali meio de vencer as tribulações. Por isso, que nós possamos fazer como os discípulos de Emaús, em meio às dores, aos sofrimentos, em meio às angústias, especialmente nos momentos de medo. Olhe para o Senhor e diga: fica comigo, Senhor. Fica comigo, Senhor. Torne essa oração dos discípulos de Emaús, que é uma das mais breves da Sagrada Escritura, sua oração cotidiana. Fica conosco, Senhor.